Olá a todos, hoje vamos iniciar a nossa 8ª aula da disciplina Redação, Técnicas de Redação e Arquivo, que tem por tema Escrituração Escolar e os Gêneros Administrativos. Qual o objetivo da aula de hoje? Como o próprio nome cita, irá abordar os gêneros textuais, administrativos, com ênfase nos documentos que são elaborados na Secretaria Escolar. Cada instituição pública ou privada, prestadora de serviços específicos, possui documentos que marcam as atividades que são realizadas nesse determinado contexto. A esses documentos nós chamamos gêneros textuais administrativos, burocráticos ou institucionais. Vamos iniciar citando alguns exemplos. No caso, na instituição bancária, em uma instituição financeira, por exemplo, os principais gêneros textuais administrativos que são produzidos, podemos citar cheques, contratos, podemos também citar algumas notas promissórias. Quando falamos em gêneros textuais administrativos, como eu posso dizer, nós já estamos especificando que são documentos que são produzidos diretamente em instituições públicas ou privadas. Nós podemos citar como exemplo de gêneros textuais que são produzidos em instituições públicas, o Manual da Presidência da República, que já foi trabalhado em uma de nossas aulas, que lá citam os documentos que são produzidos no âmbito da instituição pública. O que varia nos textos em cada instituição seria o assunto, a finalidade, quem está emitindo esse documento e quem irá receber esse documento. Dentro de uma mesma instituição, podem existir setores que utilizam diferentes tipos de gêneros administrativos. E vamos abordar esses gêneros administrativos no nosso contexto escolar. Vamos embasar e vamos citar muitos exemplos daqueles documentos que são produzidos dentro da escola. O professor faz uso de diários, vamos citar alguns elementos importantes na escola. Ele produz diários, livros e provas. Já o diretor utiliza relatórios, prestação de contas. E a secretaria escolar utiliza atas, ofícios, memorandos, diários e certificados. O intuito sempre da produção desses gêneros textuais administrativos será estabelecer a comunicação entre as pessoas. Professora Andréia, é até interessante que são tantos documentos que são produzidos dentro da escola e cada um com a finalidade, a sua experiência dentro do contexto escolar. É interessante que cada um tem uma forma como deve ser produzido e uma rotina também, não é? Então, é importante que a gente fale que esses documentos, além de favorecer a comunicação, eles servem para existir a comunicação dentro da escola, serve também para registrar, né, o acontecido, né, e comprovar, né, futuramente, né, caso seja requisitado pela Secretaria de Educação, pelo Conselho, pelo Ministério Público, aquela reunião pode ser comprovada, aquele comunicado que foi feito aos pais pode ser comprovado. Então, tudo que é escrito, né, é importante você guardar e arquivar. E, se possível, mesmo que seja uma coisa bem simples, como um bilhete para os pais, você também guardar essa comunicação, porque isso pode ser requisitado futuramente, isso pode ser alvo de problemas. Então, essa questão da comunicação de diversas formas é fundamental que a escola arquive, né, e faça de forma bem clara, para que não só os atores da escola, mas a comunidade externa também possa compreender. Isso bem. Então, vamos continuando. Os gêneros textuais da Secretaria Escolar, que no caso, o nosso curso trata especificamente, né, do técnico Secretaria Escolar. Cada gênero presente na Secretaria Escolar é chamado de escrituração escolar. Cada um desses gêneros apresenta uma finalidade social, como a professora Andréia colocou muito bem.
Vamos elencar algum desses gêneros textuais. A ata de abertura do ano letivo, que nós temos um modelo retirado do nosso caderno da nossa disciplina, que tem como finalidade registrar a abertura do ano letivo, que é um fato relevante à história da escola e da educação. Datas e números de documentos são escritos por extenso nesse tipo de documento. Como podemos observar aqui no nosso exemplo, né, aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2006, ou seja, esse ano, o mês, todos devem ser escritos por extenso. Já é uma característica da ata, tanto de abertura do ano letivo, como também a do encerramento do ano letivo. Como eu falei anteriormente, segue o mesmo padrão, mas com outra finalidade: registrar o encerramento do ano letivo. Vale ressaltar que se pode relatar na forma de ata o que foi modificado durante o decorrer desse ano letivo. A turma, o aluno e outras situações, outros tópicos relevantes. Temos também outro tipo de gênero textual, que é o termo de abertura e encerramento do instrumento, livro, de registro de investiduras e exonerações. Esse documento, ele, como eu posso dizer, ele já caracteriza um pouco mais da área de gestão de pessoas da escola. Quem entrou naquela escola, o funcionário, quem foi exonerado, né? Então, quem ainda se manteve trabalhando dentro do contexto escolar. Também um modelo retirado do caderno da nossa disciplina. A aula de hoje vai citar todos os modelos de gêneros textuais que o caderno da nossa disciplina elencou. Temos também o termo de encerramento, que fala do livro, né, de registro de investidura e exoneração. Podemos citar também termo de investidura do diretor, da diretora, vice-diretor e secretário, ao modelo também do nosso caderno da nossa disciplina. A autoridade responsável pela posse é definida no regimento escolar da instituição de ensino. Também temos o termo de exoneração, já que tem o termo de posse, também temos o termo de exoneração. O modelo também em forma de ata, apesar de ter uma nomenclatura diferente. E documentos que são pertinentes ao aluno. É interessante que são tantos tipos de documentos, de gêneros textuais, e cada um, como a professora Andréia explicou, busca elencar uma situação, registrar, porque tudo que é produzido dentro da escola não deve ter apenas uma linguagem verbal, mas uma linguagem escrita. Vamos citar como exemplos: procedimentos de processo de ingresso e permanência do aluno na escola, realização de matrícula nova, renovação de matrícula, transferência de aluno, adaptação de estudos, aproveitamento de estudos, equivalência de estudos, transferência de alunos, dispensa da educação física, diário de classe. Podemos observar que são tantos gêneros textuais que quem realmente trabalha diretamente na secretaria escolar que tem um domínio maior, não é, professora Andréia? Isso. Porque cada um tem uma finalidade. E o secretário escolar e os seus colaboradores estão lá para exercer, como eu posso dizer, a produção desses documentos, mantê-los organizados, né? Tanto, como eu posso dizer, as noções de arquivamento que estudamos em aulas anteriores devem ser utilizadas, porque são tantos gêneros textuais, se você não tem uma organização, como eu posso dizer, um pouco prática, se torna um pouco difícil quando você tem interesse em encontrar esse documento, já que isso é feito anualmente. Olha só quantos arquivos não existem fisicamente, já que tudo isso o aluno tem que assinar, os pais têm que assinar. Então, o método de arquivamento, que essa disciplina trabalha também, é responsável por isso. Falamos dos métodos nas aulas anteriores e agora falamos dos documentos específicos que são produzidos nessa secretaria escolar. E não tem, né, professora Andréia, como nós citarmos, que o mais importante desses documentos é a nova matrícula ou a renovação da matrícula, todos são importantes. E a gente tem mais aí um acréscimo do diário eletrônico, né? A gente agora, as escolas têm contato aí com atas também produzidas pelo diário eletrônico, né? O registro dos professores pelo diário eletrônico, a frequência. Então, tudo isso a escola agora tem que se adaptar para poder não deixar tudo
no computador, porque a máquina ela pode realmente acontecer algo imprevisto e a gente pode perder toda aquela documentação. Então, as escolas estão se adaptando na forma de não deixar somente para o diário eletrônico o registro das atividades que acontecem durante o ano letivo. Então, a gente precisa encontrar uma forma de usar tanto um quanto o outro, para que se algum falhar, a gente tenha ali a vida do aluno preservada, aquele decorrer do ano letivo preservado, porque isso pode acarretar no final do ano problemas, né, como a ata de resultados finais, né, que se o sistema falhar, a gente pode ter um prejuízo grande. Ou seja, é um novo método. É um novo método, né, que as escolas estão se adequando, né, cada escola está encontrando uma estratégia para trabalhar com a frequência nesse diário eletrônico. Muitas escolas não têm a internet tão veloz que o professor possa realizar diariamente na sala de aula. Então, estão encontrando métodos, estratégias que eu até peço que vocês aí dos polos tragam para a gente aqui. Que forma estão encontrando para poder melhorar aí fazer esse intercâmbio de papel impresso e diário eletrônico, né? Que a gente pode aprender juntos, né? Isso é verdade. Continuando, citando agora os conceitos daqueles gêneros textuais que foram comentados anteriormente, realização de matrícula nova. Primeira renovação da matrícula, né, que seria a matrícula interna, verificação das vagas remanescentes, divulgação das vagas disponíveis, período de matrícula, conforme calendário acadêmico, ou seja, são passo a passos na hora de fazer a realização de uma nova matrícula para o aluno. Quando há casos de equivalência, adaptação e aproveitamento de estudos, a pessoa interessada em efetuar a matrícula, ela é encaminhada à direção. O perfil do aluno para a efetuação dessa nova matrícula. Ser iniciante no processo de educação formal, não ter estudado anteriormente em nenhum estabelecimento de ensino, ter sido matriculado no ano anterior, mas não ter renovado sua matrícula, ter sido transferido de uma escola para outra do mesmo sistema de ensino ou de outro estado da federação ou ainda de outro país, não ter documentação que comprove escolaridade anterior. E o procedimento para essa nova matrícula? Solicitar e identificar fotografias do aluno, escrevendo o nome e a série no verso, grampear as fotos na solicitação de matrícula, né, ou similar à declaração provisória para matrícula, ou histórico escolar e ficha individual, compor a pasta individual do aluno com os documentos relacionados acima. É interessante a gente também deixar claro que esses são alguns procedimentos que são elencados no caderno da nossa disciplina, mas que algumas instituições de ensino podem ter procedimentos diferentes, como já foi observado na última aula, a respeito de uma função que seria o encarregado administrativo na escola. Aí o Polo contribuiu muito bem, citando que não é com essa nomenclatura que exerce essa mesma atividade dentro da escola, mas como o caderno da nossa disciplina, ela trabalha de uma forma nacional, então ela elencou em um âmbito mais genérico, não específico de cada região. Então é importante ter as contribuições de todos vocês na nossa aula, porque assim a gente verifica como realmente de fato é feito na escola em que você trabalha. E uma outra coisa que foi citada aí é a questão da pasta do aluno. Eu sei que quem trabalha em secretaria tem muito problema com a questão dos documentos, né? Muitos alunos trazem a declaração de uma outra escola, mas não traz a foto, aí não traz o comprovante de endereço, não traz a xerox, então sempre falta uma documentação. É importante que essa documentação esteja completa, né? É um trabalho árduo, que é um trabalho que muitas vezes está no começo do ano e vai até o final do ano a cobrança de documentos. Mas é necessário que todos os documentos estejam completos para que a escola não tenha problemas com a regulamentação do seu funcionamento. Então, se faltar algum documento de algum aluno, essa escola aí não pode ter o seu documento, né, de autorização, de reconhecimento. Então, é importante que toda a documentação do aluno esteja ali. E muitas vezes o aluno conclui
um ano sem ter o histórico, a transferência dele enviada para a escola. E ele vai, e às vezes tem que sair da escola e às vezes não recebeu a transferência da outra. Muitas vezes vocês se deparam com esse problema. Então é importante que seja sempre feita essa cobrança, mesmo que seja um trabalho cansativo. É um trabalho realmente estressante, mas tem que haver uma cobrança para que essa pasta do aluno esteja completa com todos os documentos. Isso mesmo. Renovação da matrícula. Citamos alguns elementos, algumas fases para a efetuação da nova matrícula. Já na renovação, todo ano ou semestre é realizada a renovação de matrícula dos alunos que já estão na escola. Divulgar na comunidade escolar com antecedência informações sobre o período e normas para renovação de matrícula e pedido de transferência. Compor as novas turmas depois do encerramento do período de matrícula, preparando as listas de matrícula por série, modalidade, turma e turno. É interessante que são alguns procedimentos, algumas fases que nós estamos citando em cada um da produção do gênero textual. Nova matrícula, renovação da matrícula. Também na renovação da matrícula é exigido declaração em formulário próprio do pai ou da mãe do aluno ou de seu responsável para efetuar a renovação da matrícula. Caso o aluno seja menor de idade, é necessário essa autorização, por meio da declaração dos pais. Após fazer a renovação dessa matrícula, deve ser feito um levantamento do número de vagas disponíveis para a matrícula nova. Transferência de aluno, outro método, outro gênero textual no âmbito administrativo, especificamente no contexto escolar. Essa transferência consiste, no caso, um aluno migrar de uma instituição de ensino para outra, de um curso para outro, de uma habilitação para outra, de um estado para o outro, de um país para o outro, conforme sua solicitação. Caso seja maior de idade, ou da solicitação do pai, da mãe ou do responsável, caso seja menor de idade. É até interessante falar a respeito da transferência, no caso do aluno, porque às vezes você está em outro estado, aí você vai morar em outra cidade. Às vezes é tão trabalhoso, porque você quer buscar o documento, às vezes não encontra esse documento na escola anterior. Por isso essa importância na hora de guardar esses documentos, não é, professora? Muitos casos acontecem, também conheço pessoas, assim, de municípios do interior principalmente, que às vezes muda de estado, aí vai buscar a maior, como eu posso dizer, uma burocracia, porque a instituição realmente ela não aceita, precisa ter um comprovante dizendo que o aluno teve uma vida pregressa. A prioridade para a emissão de transferência para quem vai mudar de cidade ou de estado. Então, quando você vai fazer essa mudança, você tem que solicitar com antecedência para que a secretaria já confeccione a transferência e o aluno não tenha que levar apenas uma declaração. O ideal é que ele leve já a transferência para outro estado, porque geralmente fica difícil, às vezes vai ter toda a família, então fica difícil uma emissão, o envio desse documento. Então é importante que a secretaria dê prioridade para aqueles alunos que vão mudar de cidade ou de estado. É direito do aluno levar esse documento já em mãos e com as notas, e a escola que o receber já com a transferência. Muitas escolas recebem com a declaração, porque a secretaria de outro estado não confeccionou o documento, mas ele tem um prazo também para entregar essa transferência. Por quê? Porque se for se estender, acontece como acontece em muitas escolas. O aluno termina o ano letivo sem a transferência de outra escola, precisa mudar novamente e só vai poder realizar essa mudança se tiver feito todo o histórico, que é a vida do aluno. Ou seja, tem que ter uma vida pregressa no ensino, não é? Durante o ano letivo também, durante essa renovação da matrícula, providenciam-se o histórico escolar, como a professora Andréa citou, datado e assinado pelo diretor e pelo secretário escolar, e a ficha individual do aluno, ambos com cópia. Entregar ao solicitante responsável o original do histórico escolar e a ficha individual. Peço o recebido do interessado nas cópias desses documentos. É sempre importante termos o recebido. Essas cópias serão arquivadas na pasta individual do aluno, que será remanejada para o arquivo permanente. Que permanente
que ele não vai sair mais dali, né? A vida de um aluno que estudou em 1960 vai continuar ali na escola, né, arquivada, e vai continuar ali com os documentos, né? É um arquivo permanente que dali não vai sair. Então ali vão estar todos os documentos dele com a vida escolar, né? Que você sabe que muitas vezes um adulto, né, que estudou em muitas décadas atrás vai buscar na escola e você tem direito à cópia, né? Então sempre aquele arquivo ali, ele é muito importante, a forma como é arquivado, para se preservar realmente essa documentação. Isso mesmo. Deve-se registrar a transferência do aluno no diário de classe e avisar os professores da turma sobre o ocorrido. Final do ano letivo, quando a transferência ocorre nesse período, providenciar o histórico escolar com cópia, lançando no campo pertinente todas as informações necessárias da vida escolar do aluno, como dispensa de educação física e etc. Quanto a recebido e arquivamento, o procedimento é similar ao tópico anterior, transferência, né, durante o ano letivo. Outro gênero textual, adaptação de estudos. O que seria? Consiste no procedimento pedagógico com o objetivo de complementar carga horária, conteúdos ou componentes curriculares inexistentes ou insuficientes ao currículo do curso pretendido. Essa adaptação de estudos analisa previamente o histórico escolar do aluno com a finalidade de constatar a regularidade e autenticidade desse documento. Essa documentação é encaminhada aos responsáveis para análise do caso de adaptação e aproveitamento de estudos, com o objetivo de definir ou mais elementos ou componentes curriculares necessários a essa adaptação. Outros fatores que devem ser também observados nessa adaptação de estudos é registrar a adaptação a ser cumprida na ficha de solicitação de matrícula ou em outros gêneros, conforme o caso. Também é necessário registrar o resultado final da adaptação em ata, na ficha individual e, em caso de transferência, também no histórico escolar. Essa adaptação de estudos, não é, professor André, se eu pudesse comentar um pouco, é mesmo quando aquele aluno tem uma necessidade, não é, de complementar a sua carga horária em função de ter ocorrido alguma divergência no seu ensino. Alguns estados, eles divergem na questão da carga horária, né, de algumas disciplinas, e a gente precisa aí solicitar aí, o apoio da Secretaria de Educação, né, com a forma de proceder, né, com esses alunos, né, o apoio do conselho escolar, como a gente falou na outra aula, para como proceder com esses alunos. Então, a secretaria vai solicitar, né, para que o aluno não seja prejudicado. Então, muitos estados ainda têm sua carga horária diferenciada. Às vezes, não só a carga horária, mas a forma como avaliam, né? Não avaliam com questão de notas, mas com conceitos. Isso também é muito solicitado, também informações da Secretaria de Educação, como proceder. É importante que o secretário esteja em contato realmente com a SEDUC ou a CEMED, para como proceder nesses casos, né? Que o histórico não vem disponibilizados notas, mas conceitos como A, B, C, né? Então, realmente, para transformar em notas, já que nosso estado trabalha com notas, né? Então, realmente, essas questões aí a gente tem que solicitar um apoio técnico da Secretaria de Educação. Isso mesmo. Outro gênero textual, no caso do âmbito escolar. Aproveitamento de estudos. Consiste em um recurso pedagógico que possibilita à instituição de ensino creditar estudos que contemplem o aluno de mesmo ou equivalente valor formativo, realizados com aproveitamento em outro curso, em outro contexto, com o objetivo de continuidade de estudo. No exame e decisão acerca do aproveitamento das disciplinas, são observados seu valor formativo, o seu conteúdo programático, carga horária, atendimento especial ao aluno para a recuperação de estudos. Esse é um recurso pedagógico que pode ser efetivado conforme resultado da análise de documentação apresentada, testes e entrevistas. É interessante
que esse aproveitamento de estudos, ele se casa também com outro gênero textual que acabamos de falar. Porque o outro você faz a complementação do estudo, o outro, no caso esse aproveitamento de estudo, o aluno já está chegando com um leque muito maior de aprendizado e a escola faz esse aproveitamento. A gente tem o aproveitamento de estudo, a gente tem o teste de localização, a gente tem o teste de classificação, então todos os alunos que não tem documentação específica da série, então aquele aluno ele não vai ser prejudicado, a gente vai solicitar o apoio da Secretaria de Educação com o calendário do teste de classificação, de localização, onde serão realizados. Também tem um porém, se a escola é autorizada ou não para realizar esses testes. Então, a Secretaria já vai dar esses informes para a gente poder enquadrar esse aluno dentro da modalidade em que ele se encaixa, de acordo com a idade e o conhecimento que ele possui. E esse aproveitamento pode ser feito em todas as séries, não é, isso, professora Andréia? Você pode ter esse aproveitamento em todas as séries, mesmo quando ocorre a transferência do aluno, se ele vier de outra escola, ou até mesmo de outro estado, que como às vezes diverge a grade curricular, realmente, a gente sempre percebe que o aluno, ele de forma alguma, ele é prejudicado. Então, independente da grade curricular, ele é enquadrado dentro do sistema do nosso sistema do estado, né? Então, de forma nenhuma ele é prejudicado. Isso é bem interessante, porque é até bom a gente salientar que seria muito bom se tivesse uma padronização. Realmente sabemos que as nossas regiões são bem diferentes e como eu posso dizer, o eixo profissional, já que a escola também tem essa função econômica de preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho, diverge um pouco. Mas se pelo menos em algumas disciplinas básicas a gente pudesse observar, tivesse aquela equiparação, isso já se tornaria um pouco, não teria mais essa necessidade de fazer esse aproveitamento. Porque o que a aluna estudou, né, vamos dizer assim, no estado do Acre, ele também estudou ou vai estudar no estado de Rondônia, pelo menos aquelas matérias básicas. E também eu já observei algumas notícias, até comparando com outros países, que optam em fazer como eu posso dizer, um núcleo comum, como na faculdade, né, um núcleo comum das disciplinas, e outras tornarem-se objetivas, só que é um pouco controverso. A gente tem os parâmetros curriculares, a gente tem que é padronizado, né? A gente tem o nosso referencial curricular, que é padronizado dentro do estado, ou seja, o aluno que sai de uma escola de Porto Velho, ele pode ir para Ji-Paraná com os mesmos conteúdos, o mesmo currículo. Só que, infelizmente, o planejamento, às vezes, é feito não baseado nesse referencial, né? Baseado no que no livro que o professor tem, no que ele entende que tem que ser o conteúdo que tem que ser ministrado para o aluno. Então, essa padronização é fundamental para que ele não seja prejudicado. Você está dentro do mesmo estado e, infelizmente, às vezes não acontece o currículo de forma diferenciada. Não é para acontecer. Realmente. Ata de aproveitamento de estudos, observamos que tudo existe uma ata, porque realmente há necessidade de ter um registro dessa informação. Como citamos anteriormente, né, no início da aula, a numeração, data, o dia e o ano devem ser por extensos. Um outro método de gênero textual administrativo do contexto escolar, equivalência de estudos. É o nome que atribuímos ao procedimento de equivalência entre os estudos realizados no exterior e a estrutura de educação do Brasil. Esse processo também pode ocorrer no mesmo país, é como a professora Andréia citou. Temos nossos PCNs, mas depende do planejamento de cada escola, né? De cada instituição de ensino. Para montar esse processo são necessários os seguintes documentos: histórico escolar, currículo, boletim, certificado, ou gênero similar, com o visto do consulado expedido pela Embaixada do Brasil no país de origem ou pelo Itamaraty. Essa equivalência de estudos produz os documentos relacionados que devem ser apresentados em tradução oficial, feita por tradutor juramentado ou por instituições legitimadas, escola de línguas, embaixadas, repartição pública ou outras instituições. Caso o aluno tenha estudado no Brasil, os documentos necessários para abertura de processo são histórico escolar ou ficha individual das séries cursadas.
É interessante que, se você for observar, é como uma validação dos certificados, como se fosse uma validação de um diploma, como ocorre nas faculdades. Nas graduações, né, isso mesmo. Como ocorre nas faculdades. E o que acontece? Tem toda uma burocracia e realmente essas taxas para fazer uma tradução juramentada não é barata. Mesma coisa como ocorre ou seja, com os certificados de pós-graduações, até mesmo de outras universidades fora do país. E o que acontece? Isso também pode ocorrer dentro do nosso próprio país, em virtude de ter, apesar de termos os PCNs, termos documentos que são norteadores da produção do nosso ensino, que deve nos basear, ainda pode existir essas divergências, não é? Exatamente. Um outro gênero textual que podemos citar, promoção do aluno. O que seria essa promoção do aluno? Percebendo que o aluno demonstra habilidades e conhecimentos além da série, em alguns casos utiliza o termo aceleração também, não é, professora Andréia? A gente chama de classificação, né? A gente vai classificar o aluno dentro da série que às vezes ele apresenta um conhecimento além, né, da série que ele está matriculado. Então a gente vai fazer o teste de classificação. Isso também é por calendário, né? A SEDUC também emite o calendário para a gente fazer esses testes, né? O professor, dentro da sala de aula, ele localiza aqueles alunos que mostram conhecimento além da série que ele está matriculado, faz essa seleção, os alunos realizam avaliações de língua portuguesa, matemática, né, as disciplinas do núcleo comum, e se ele for aprovado, né, ele pode realmente passar para uma série seguinte, né? Avançar algumas séries. Avançar, né? Eu lembro quando eu estudava, entrei na mesma, né? Ou seja, no pré-escolar, vamos falar assim, com a mesma idade com a minha irmã. Só que já chegaram para minha mãe e perguntaram, olha, tem interesse que a sua filha já vá para a primeira série? Aí, resumindo, eu fiz o pré-1, pré-2. Ela não, já... Aí o termo que eles utilizaram na época, não, ela vai só acelerar. Acelerar, né? Aceleração ela foi para a primeira série, aí não, acho que a Vanessa não tem ainda, né, como eu posso dizer, não está preparada ainda, porque é completamente diferente, né? Então, assim, eu usava esse termo. Então, como falou, são nomenclaturas, mas que no final tem as mesmas características. E, né, às vezes, muitos pais pressionam mesmo o pessoal da secretaria, o pessoal da direção. Olha, minha filha já sabe ler, minha filha já tem um conhecimento para ir para uma série posterior. Mas o professor e o coordenador tem que dar esse parecer, não pode ser somente decisão dos pais, observação só do professor. Porque muitas vezes os alunos, ele tem preparação cognitiva, mas a emocional não, né? Então, às vezes, até o tamanho da criança também pode influenciar. A gente tem que ter bastante cuidado em selecionar essas crianças para avançar nos estudos, porque a gente pode ter uma consequência lá futura que não seja muito boa para a criança. Isso mesmo. Então, esse conceito de promoção do aluno, que o caderno da nossa disciplina elenca, que percebendo, né, que o aluno demonstra habilidades e conhecimentos além da série que está cursando, o professor pode encaminhá-lo, conforme o parecer do conselho de classe ou comissão de professores, a realização de avaliação de todo o conteúdo e os componentes curriculares da série em andamento, com a finalidade de comprovar, né, se o aluno está apto a cursar a série seguinte. Esse procedimento pode ocorrer em qualquer época do ano letivo. Sim. É uma avaliação mesmo do professor, né, do conselho bem especificado, como a professora Andréia citou e o caderno da nossa disciplina ratificou. É o conselho escolar que vai decidir. Não é porque o pai, não, meu filho já sabe ler, passa ele para a série seguinte, mas a estrutura emocional também conta muito, que às vezes o tamanho, né, da criança e tudo para outra série, que as outras crianças já têm como eu posso dizer, um discernimento da vida, da realidade já um pouco diferente, e a criança não está naquele nível tão infantil, emotivo, que não está preparado, e às vezes isso causa um trauma. Eu passei por isso, eu avancei nos 2 anos, aí eu sofri muito bullying, porque eu era muito pequena. Muito pequena, os alunos já eram moças altas, né, bonitas, e eu era ainda muito pequenininha, então, assim, quer dizer, eu sofri muito bullying, né, porque pelo tamanho, quer dizer, aquilo foi, de certa forma, foi benéfico, mas a parte emocional foi prejudicada, porque a gente está o tempo todo ali com piadinhas, com gracinhas, é o tamanho, é muito pequena, não fala, né, a timidez. Então, tudo isso aí tem que ser analisado, mas na época... não tinha uma comissão, não tinha uma análise de professor, isso não estava regulamentado. Então, era somente a decisão da professora
e da diretora já valia como para já matricular a criança, né, 2 anos, se soubesse ler e escrever. Isso mesmo. Na época, quando a professora perguntou para os meus pais, foi assim, tem interesse? Como a minha mãe, né, não tem muito conhecimento, estudar, não. Isso vai ser benéfico? Vai, ela já vai terminar mais cedo. Então, pode acelerar. Né? Então, ela já foi para a próxima série. Dispensa de educação física. Outro gênero textual no âmbito da Secretaria Escolar. A dispensa da educação física é amparada pela Lei número 7.692, de 1988. E para se beneficiar dessa dispensa, é necessário que o aluno ele se enquadre nas seguintes condições: ter mais de 30 anos de idade, ter filhos, comprovar que está exercendo alguma atividade profissional em jornada igual ou superior a 6 horas, estar cursando pós-graduação, estar prestando serviço militar ou comprovar realizar atividade esportiva obrigatória na instituição militar que serve, ser amparado pela Lei 1044 de 1969, também ser amparado pela Lei 7.692, ou seja, são alguns casos específico dessa dispensa da educação física, às vezes até mesmo um problema uma deficiência, uma deficiência, né? Alunos que têm deficiência podem ser dispensados, né? Que tem um problema de saúde, né? Então tem um atestado médico que impede que ele frequente a educação física, mas muitos alunos fazem essa requisição, né? Às vezes sem estar amparado pela lei, né, e acaba que a escola cedendo e prejudicando. A educação física é uma disciplina obrigatória, né, então tem que ter frequência, tem que ter nota, assim como o inglês, sociologia, né, que as pessoas geralmente não dão aquela importância como matemática. Essa credibilidade, né? Mas é importante que se cumpra a lei, por quê? Porque no final do ano o aluno tem que ter aquela nota, tem que ter aquela frequência, e se não tiver, pode ficar com o histórico prejudicado. E muitos lembram que até antigamente, mas a educação física nem reprova, né? Os alunos não tinham aquela, como eu posso dizer, aquela responsabilidade, mas é uma disciplina como as demais. Só trabalha outras habilidades do aluno. E às vezes essas habilidades auxiliam muito no rendimento acadêmico daquele aluno. Exatamente. E um outro e importante gênero textual dentro da Secretaria Escolar, que a professora André até citou um pouco, falou do físico e do eletrônico, o diário de classe. Tem a função global de mostrar a situação pedagógica de cada aluno, de uma determinada série, turma, disciplina. Pode ser físico ou eletrônico. Tem as vantagens de ser eletrônico, pela rapidez, mas também o sistema, principalmente os softwares, os programas de diários eletrônicos que estão sendo, como eu posso dizer, elaborados, produzidos, eles não atendem de certa forma à demanda, porque às vezes saem do ar. Se fosse possível que já durante a aula tivesse esse registro, mas não é tão comum. Às vezes o professor mesmo deixa para fazer o registro no final do semestre, de todas as notas. Então é muito importante realmente esse registro físico, dentro daquele momento mesmo, para que cada atividade que seja produzida dentro da sala de aula seja registrada e possa ter, como eu posso citar, a funcionalidade de identificar cada característica dos alunos, as peculiaridades. Porque esse diário, ele vai, eu posso dizer, além dele ser juntamente com outros documentos, ele está organizando, ele está produzindo a vida acadêmica daquele aluno. E realmente deve ter um cuidado na hora dele ser produzido, ele ser guardado também, que todos esses documentos, como todos, a maioria pode estar trabalhando na secretaria escolar, observa que tem o arquivo das secretarias escolares são enormes, não é, professora? Então, exatamente. Porque tudo deve ser registrado. Mas há 30 anos, você vai lá na escola, o seu diário de classe vai estar lá, o seu certificado, o seu histórico vai estar lá. É para estar lá guardado, porque tem legislações que garantem isso. O número de itens a ser preenchido em um diário de classe varia muito, dependendo da instituição de ensino. Algumas instituições adotam um diário mais simples, com poucos itens, outras um pouco mais complexo, com muitos itens a serem preenchidos, o que às vezes toma muito tempo do professor. Ou seja, não há um modelo de diário de classe padronizado. As instituições que produzem os seus, elencam quais são aqueles itens que são importantes constar no diário de classe, mas a realidade de cada instituição é que vai gerir, né, que vai produzir esse modelo de diário de classe. Mas a aula
de hoje, ao citar todos esses gêneros textuais, tentou demonstrar um pouco as inúmeras variedades que existem dos documentos escolares produzidos no contexto da escola, no âmbito da escola, especificamente na secretaria escolar, que são de suma importância para a vida acadêmica do aluno, que em alguma fase de sua vida tiver a necessidade de procurar esse documento na escola que estudou há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, esse documento com certeza, né, está lá arquivado, você poderá ter um acesso a cópias. E os métodos de arquivamento também, que já trabalhamos em aulas anteriores, demonstra a importância de arquivar esses documentos com cautela, obedecendo algumas normas. Sei também que várias instituições têm os seus métodos de arquivamento próprio, mas se a finalidade comum de todos esses métodos de arquivamento for a guarda e o sigilo dessas informações, então está sendo atendida os métodos de arquivamento que as nossas legislações citam. Agradecemos, não é, professora Andréia, a aula de hoje, a presença de todos na aula de hoje, e esperamos contribuições à nossa atividade de sala. Para citar se tem alguma nomenclatura diferente dos gêneros textuais administrativos que citamos hoje, novos métodos também. Nessa questão do diário de classe, até é importante que as escolas forneçam aí dados de como estão sendo realizados na sua escola, se é através do diário de papel físico, né, ou diário eletrônico, como estão sendo feitos, mesmo sendo diário eletrônico, como é que estão feitos esses arquivamentos, né, porque é necessário, mesmo com as informações no sistema, a gente precisa ter um arquivamento físico, né, impresso, né, para que você não perca, né, tudo que foi registrado, entende? E também a facilidade do acesso ao físico, né, com certeza facilita aí você ter a informação sobre frequência. Muitos alunos, temos alunos que estão aí cumprindo pena dentro da escola, né? Então, que ele precisa da frequência diária, né, que o professor registre. Nós temos alunos aí menores de idade que precisam que não podem faltar à escola, que o pai precisa ser informado, então esse registro aí é muito importante. Isso é bem interessante porque, falando um pouquinho do diário eletrônico, às vezes as notas, né, eu já estudei em escolas que era pelo diário eletrônico, e o aluno tem o acesso ao seu portal, e algumas notas às vezes somem, e realmente o diário eletrônico ele é mais simples até mesmo de burlar as notas, né? Porque se um hacker acessa, porque não tem uma segurança, ou seja, não é um diário eletrônico unificado, que é o MEC, né, produziu esse software com uma segurança como outros programas do governo federal. Então, assim, é muito mais simples. Agora, é muito mais simples burlar essas notas. Agora, o físico não, que o professor vai lá, assina, né, guarda, não deve ter nenhuma rasura, para não comprometer esse documento, já que, como o próprio nome diz, é um documento, ele deve ser legível e está, como eu posso dizer, ao acesso daqueles que são os interessados, na hora de procurar o seu histórico, sua declaração ou seu certificado. Não é, professora? Exatamente. Então, mais uma vez, obrigada pela aula de hoje e contamos com a contribuição de todos na nossa atividade de sala. Até mais tarde. Olá a todos, sejam bem-vindos à correção da nossa atividade de sala. Esperamos as contribuições de todos vocês para deixar a nossa aula um pouco mais produtiva, também termos noções de como funciona na escola em que você trabalha. Não é, professora Andréia? Exatamente, aguardando então, aqui ainda. Isso, vamos à nossa correção. A questão 1 cita: no setor onde você atua, quais são os principais gêneros textuais administrativos mais utilizados? Temos contribuições dessa questão, professora? Temos da aluna Verônica. Ela citou, encaminhado pela tutora Suzana, né? Ela citou atas, ofícios, memorandos, diários e certificados. Muito bem colocado, Verônica. E realmente, como são inúmeros os documentos, eu acho que a média de produção de cada um, às vezes até se equipara, né, professora? Por quê? Dependendo da quantidade de alunos, a emissão dos certificados que são produzidos. Eu acho que os diários eletrônicos, né, cada semestre, bimestre, são produzidos também. Um outro documento que não só na secretaria escolar
Nós estamos citando os documentos, né, os gêneros textuais produzidos na Secretaria Escolar. Mas na instituição como um todo, eu acho que um dos documentos também que são bem produzidos, como a nossa aluna citou, é o memorando. Porque em todos os setores, esse documento é produzido. Ou seja, ele é um documento comum a todos os setores, a todos os setores de uma instituição de ensino ou de uma instituição pública. Já atas, no caso do início do ano letivo, do encerramento do ano letivo, aproveitamento de estudo, trancamento de matrícula também, todos esses gêneros textuais administrativos da Secretaria Escolar são específicos a esse contexto. Temos mais alguma contribuição, professora? De Costa Marques, aluna Flora, encaminhado pela tutora Lucineide. A aluna Flora diz o seguinte: ata de abertura do ano letivo, ata de encerramento do ano letivo, livro de registro de investidura e exoneração, termo de investidura do diretor e vice-diretor, secretário, termo de exoneração do diretor, vice-diretor e secretário. Muito bem colocado e obrigada pela contribuição. Ou seja, como já diferenciou um pouco, né, os documentos que foram produzidos no polo da aluna Verônica, é o polo... O primeiro polo não foi identificado. O primeiro polo é a tutora, aluna Verônica, tá? Da tutora Suzana. E pode informar aqui pra gente que a gente... Comenta também, cita, né? Obrigado pela contribuição. E deu de observar nessas duas respostas como tem diferenças nos documentos que são produzidos, né? Aqueles que são mais corriqueiros em cada um dos polos, né? Ou seja, do trabalho que os nossos alunos participam, executam no contexto da escola. Mais alguma contribuição dessa questão, professora? Não. Então vamos para a nossa questão 2. Cite, no mínimo, 3 gêneros textuais administrativos trabalhados pela Secretaria Escolar. Alguma contribuição dessa questão, professora? Questão 2 é a aluna Ana Maria de Costa Marques. Os gêneros textuais da Secretaria Escolar são os ofícios, requerimentos, atas, fichas, certificados, históricos escolares, declaração, memorando, cadastros de professores, diários de classe. Na Secretaria Escolar, cada um das configurações finalizadas específicas servem para estabelecer a comunicação entre todos na escola. Isso, muito bem colocado. E é interessante que é uma gama, né? Ou seja, é um leque de gêneros textuais que são produzidos especificamente na Secretaria Escolar, já é o que a nossa questão cita. Diários de classe, declarações, que a gente pode até citar o termo declaração como um atestado, porque as instituições públicas, elas emitem atestados. Já as instituições privadas, elas emitem declarações. No caso, universidades públicas, escolas públicas, na hora que um aluno necessita a comprovação de estar matriculado naquela instituição, por ser pública, ela emite um atestado. E já se for uma instituição privada, será uma declaração. Muito bem colocado, aluna de Costa Marques, do Polo Costa Marques. E vamos à nossa questão número 3. A questão número 1, que foi enviada pela aluna Verônica, é de Espigão do Oeste. Espigão do Oeste. Obrigado, Espigão do Oeste, pela contribuição. Isso mesmo. Nossa questão 3. Alunos do ensino noturno são obrigados a participar de educação física? Justifique a sua resposta de acordo com o embasamento legal. Alguma contribuição, professora? Temos a questão 1, que é para a gente não perder aqui. Na questão 1, o aluno Helenildson, de Costa Marques. O mais utilizado na minha escola são as atas de ocorrência com alunos. Quase todos os dias acontece alguma coisa. Podemos também falar das atas de reuniões de professores, né, pais e conselho escolar, que acontece todos os meses, né? Em Costa Marques, o Helenildson, tá? Um abraço aí para o Helenildson e os demais cursistas. Muito bem colocado, Helenilson, né? De Costa Marques. Helenildson. Ou seja, realmente, todos os dias tem alguma ocorrência, algum fato que acontece dentro da escola que é necessário que seja registrado. Então, se torna realmente essa ata de fatos da rotina da escola que devem ser registrados e arquivados, né, de maneira adequada. Realmente é um documento que todos os dias é produzido. Exatamente. Todo dia produz algum documento a respeito de fatos, de acontecimentos dentro da escola. Alguma contribuição de outra questão? Da questão 3, Ana Paula, do nosso polo aqui do centro de Porto Velho.
A dispensa da educação física é amparada pela Lei 7.692, que é de 98. Para se beneficiar dessa dispensa, o aluno precisa se enquadrar nas seguintes condições: ter mais de 30 anos, ter filhos, comprovar exercer atividade profissional em jornada igual ou superior a 6 horas, estar prestando serviço militar. Quem deu essa resposta foi o Antônio, do nosso Polo Centro de Porto Velho. Obrigado, Antônio, aí pela contribuição, os demais cursistas de Porto Velho. Isso mesmo. E nós aqui na nossa questão 3, ratificando, né, a resposta do nosso aluno, que realmente os cursos noturnos eles podem ser dispensados, né, os alunos que fazem o curso durante a noite podem ser dispensados da prática de educação física. E muito bem colocado, né, tanto pelo nosso aluno, e aqui a nossa resposta, o embasamento legal, que seria essa lei número 705, de 1969, e as leis 6.503, de 1977, e a 7.692, de 1988. Temos mais alguma contribuição das questões anteriores? Agora da questão 4. Então vamos à nossa questão 4. Quem quiser encaminhar mais contribuições das questões anteriores, podem ficar à vontade, que nós retomamos, né, para poder intensificar mais as respostas. Qual a diferença entre aproveitamento de estudos e promoção do aluno? Temos a contribuição, não é, professora? Continuando com a participação do Antônio, do Centro de Porto Velho, do Polo Centro. O aproveitamento é um recurso que permite ao aluno utilizar o crédito de uma instituição em outro curso com o objetivo de dar continuidade de estudo. Promoção é quando o aluno possui habilidades de conhecimentos além da série que está cursando, tá? Muito bem colocado. E realmente, como já citamos, né, durante a aula, e o nosso aluno também complementou, tem a promoção, ou também podemos chamar, né, o termo também aceleração, que é você já migrar de uma série, né, o aluno migrar de uma série para outra. E o aproveitamento de estudos, como a professora Andréa até comentou na nossa aula de hoje, que às vezes o aluno está saindo de uma instituição que a grade curricular difere um pouco da nova instituição e pode ser feito esse aproveitamento de acordo realmente com a legislação que aquela instituição utiliza, através dos testes, que a professora Andréa também citou muito bem. Então, são inúmeras as possibilidades de sempre beneficiar o aluno, ou seja, porque a prioridade é sempre beneficiar o nosso discente e não prejudicar, porque ele não tem culpa assim, o Estado, os assuntos, o conteúdo programático de certas séries diferenciam de outros estados, não é, professora? Então, sempre deve-se buscar esse aproveitamento e sempre buscar beneficiar o aluno, para que ele nunca, né, possa perder em alguma questão, em algum aspecto, na parte do ensino. Alguma contribuição, professora, das demais? Temos de cujo bem a tutora Patrícia Lima da Silva encaminhou. A diferença é que a instituição irá acreditar ou conceder aproveitamento de estudos ao aluno e na promoção o aluno será encaminhado a outro ano após comprovar que o aluno está habilitado à promoção. Na questão 3, a Ana Maria de Costa Marques, a dispensa de educação física é amparada pela Lei 7.692, de 88, e para se beneficiar dessa dispensa é necessário que o aluno se enquadre em algumas condições, tais como, né, foi citado, né, ter filhos, ter mais de 30 anos, exercer atividade profissional, né, igual ou superior a 6 horas, estar cursando pós-graduação, ser amparado pela Lei 1044, né, ser amparado pela Lei 7.692, comunicar ao professor responsável pela prática a data que foi concedida a dispensa da prática de educação física. O Helenildes também de Costa Marques, não considerando que o aluno já passou o dia inteiro se movimentando ou executando algum tipo de atividade, seja ele domiciliar, comercial ou de lazer. Lembrando que é preciso que ele se enquadre, mesmo que ele esteja já realizando alguma atividade física, que ele se enquadre nessas condições para ele ser dispensado, né? A educação física, ela tem que deixar claro, principalmente se for na EJA, que o professor, quando ele vai planejar suas aulas, ele leva em consideração todos esses fatores, né? O aluno já trabalha, às vezes, com serviço forçado, então ele pode realizar uma educação física em sala de aula, pode trabalhar com exercícios laborais, então tudo isso aí a gente tem que levar em consideração tanto no planejamento quanto a lei. A dispensa de educação física ela tem que ser bem cautelosa, porque isso pode prejudicar o aluno futuramente.
Muito bem colocado. Todas as nossas contribuições realmente ratificaram o conteúdo que foi ministrado hoje, vocês citaram realmente, e é bem interessante desses documentos que são produzidos, cada um dos polos citou, como ocorrem diferenças na produção desses documentos, aqueles que são mais corriqueiros. E uma coisa interessante até mesmo, que é um assunto também interessante, que gera muitas discussões a respeito dessa promoção do aluno, né? Como nós citamos durante a aula, a professora Andréa também citou, que deve-se ter um cuidado muito especial, porque promover o aluno para uma série posterior, às vezes até ocorre promover por 2 séries posteriores. Sim. Às vezes, né, a instituição, até mesmo os pais principalmente, acreditam que isso é o melhor, porque o filho já vai concluir mais cedo, né, o ensino básico, o ensino médio, já poder adentrar na universidade mais cedo, tanto que a gente observa casos de adolescentes com 16 anos, 17 anos já, 15 anos já adentrando a universidade. Isso. Ou seja, e o mundo da universidade é um pouco diferenciado, porque são pessoas adultas, né? Então aquele mundo já diferencia do contexto escolar, da infância, da juventude. Então deve-se ter um cuidado realmente, por isso essa responsabilidade é dada ao conselho escolar. Por isso que a gente precisa do parecer do conselho, precisa do parecer da professora e da orientadora, né, do corpo técnico, para poder o aluno realizar a avaliação, porque ele não é promovido automaticamente, ele precisa realizar a avaliação. Se ele está no 3º ano, ele realiza a avaliação do 4º ano. Se ele for aprovado na do 4º ano, ele vai realizar do 5º para ser aprovado. Então, se ele for aprovado, ele pode realmente avançar 2 séries, né? Mas muito cautela, porque a gente sabe que os pais, claro, querem que os filhos avancem sempre, mas a gente tem que levar em consideração não só os fatores cognitivos, mas os emocionais também. Que o aluno pode não estar preparado para ser inserido nesse novo, como eu posso dizer, nesse novo ambiente institucional, nesse ambiente escolar. Que cada uma das fases, como a professora Andréa citou muito bem, as cognitivas, existem fases, né, da preparação do aluno, de identificar aquela realidade, de realmente de sentir a vontade naquela realidade. E hoje o bullying é muito presente, coisas simples que anteriormente, anos atrás, a gente nunca ia imaginar que poderia ser, né, sofrer o termo bullying, né? Então, assim, coisas que você achava que era uma brincadeira e hoje não. Crianças realmente, às vezes, ficam traumatizadas, às vezes cometem até mesmo, né, suicídio e tudo. Por quê? Não quer mais voltar à escola. Ou porque é a menorzinha da turma, é a chaveirinha. Então, tem crianças que já... Ou não é só mais o aspecto físico, é mesmo, você é menor, aí começa, né? Ou seja, e a criança... A própria violência, né? A própria violência, e muitas se inibem, ou seja, e tem umas que já para não passar para a próxima série já vão, como posso dizer assim, intencionalmente já tendo um rendimento baixo, porque não está preparado emocionalmente para estar juntamente com aqueles alunos maiores que já têm uma... A professora tinha uma timidez muito grande por ser muito pequena e quando se era trabalho de apresentação, e era uma timidez imensa, né? E isso eu tive que trabalhar muito, quem diria que eu estaria aqui né, ministrando aula, né? Então, quer dizer, foi difícil para superar. Eu não superei na adolescência, eu superei na fase adulta, que a gente vai trabalhando isso na gente, mas realmente isso traz um trauma, né? Traz um benefício, porque a gente avança nos estudos, a gente conclui isso tudo muito cedo, mas ao mesmo tempo traz as consequências. Muitas crianças também não sofrem, muitas crianças passam por isso muito bem, mas a gente tem que ter muita cautela na questão da seleção dessas crianças para ver se realmente ela vai se adequar. E outra coisa, se ela for aprovada para a série posterior, ver que tipo de professora, né, que perfil aquela professora vai atender aquele aluno que é o menor, ela vai dar aquela atenção, ela precisa ter esse perfil também, né? Então tem que ser, se ele é pequenininho, ele tem que ser colocado numa sala dos menores, né, com a professora que vai ter aquela cautela, todo aquele entendimento que ele vai precisar de uma atenção especial. Eu vou ler aqui a questão número 4 da Ana Maria de Costa Marques. Ela diz o seguinte: aproveitamento de estudos consiste em um recurso pedagógico que possibilita a instituição do ensino acreditar estudos que contemplem um aluno do mesmo ou equivalente valor formativo, realizados como reaproveitamento em outro curso ou contexto. Promoção do aluno, percebendo que o aluno demonstra habilidades e conhecimentos além da série que está cursando, o professor pode encaminhá-lo, conforme parecer do conselho de classe ou comissão de professores, como a gente já falou, a realização de avaliação de todo o conteúdo de todos os componentes curriculares da série em andamento, com a finalidade de comprovar que o aluno esteja apto a cursar
a série ou séries seguintes. A escola que eu estava, foram encaminhados de uma turma 15 alunos para realizar o teste de classificação. Desses 15, apenas um conseguiu ser aprovado. Então, a gente não encaminha o bom aluno, ele tem que ser só bom, ele tem que ser um aluno que ele apresente conhecimentos que vão muito além da série que ele está, porque nós temos na sala muitos alunos bons, né, e o professor acha que é porque o aluno bom ele tá aquém à frente da série. Não. Selecione aquele aluno que realmente você percebe que ele não deveria estar ali, ele deveria estar na série posterior. Então, só foi aprovado um aluno na escola, desses 15 alunos. Quer dizer, os outros ficaram tristinhos, os pais geraram uma expectativa em volta, mas infelizmente, né, e o aluno que foi aprovado, ele era muito pequenininho, e a gente teve todo um cuidado para encaminhar para uma sala em que, pelo menos, tinha no mesmo nível, parecido, né? E a professora tinha esse perfil de cuidado, de cautela com ele. E é até interessante, professora, citar esse exemplo, né, que aconteceu no seu ambiente de trabalho, porque de 15 alunos apenas um. Aí o que os demais alunos, né, porque também tem esse tratamento, esse cuidado do psicológico do aluno. Então, poxa, eu não consegui, eu sou... Aí o aluno já começa a pensar que né, literalmente, eu sou burro, eu não tenho competência, aí os pais já começam também, porque de certa forma nós sabemos que são os pais que, o meu filho já sabe ler, ele já tem uma habilidade, já se expressa, mas realmente isso não identifica que ele já está pronto para ir para a próxima série ou para séries posteriores, apenas que ele tem uma habilidade mais específica, ou seja, ele está se desenvolvendo mais rápido que os demais. E tem muitas crianças, principalmente hoje em dia, que tem essa habilidade de se expressar, né? Às vezes, criança de 5 anos, você parece já uma adulta se expressando, não tem mais aquela... Muitos não são mais retraídos como antigamente. Isso. Eu era uma criança assim, muito retraída e realmente os professores sempre perguntavam se tinha algum problema. A reunião de pais era só para perguntar. E quem diria que estaremos aqui, né? Pois a Vanessa tem algum problema? E depois que eu comecei a falar... Pronto, desandou. Acho que até a sexta série eu era muda, praticamente. Então, assim, depois disso já... Mas, ou seja, é a segurança realmente que você vai tendo e que os professores também vão entendendo o comportamento de cada um dos alunos, porque a sala de aula, ele é um ambiente eclético. Tem daquele aluno que é mais extrovertido, aquele que é bem introvertido, que você acha que acontece sempre alguma coisa, né? Na vida desse aluno, tanto familiar, aquele aluno que já não tem o hábito de interagir no momento do lanche, do intervalo. Então, ou seja, realmente esse aceleração ou, no caso, a promoção do aluno para uma série posterior, deve-se ter um cuidado e atentar não somente para a parte pedagógica, mas também para a estrutura mental, física daquele aluno, para que ele não se prejudique mais à frente, não é, professora? Isso. Está vindo uma pergunta, qual a lei que rege que a escola pública deve emitir atestado e não declaração? Então, estou solicitando qual seria esse atestado, que tipo de atestado? Que é comum a escola emitir declaração da série que ele está cursando, declaração do funcionário que ele trabalha naquela instituição, né? Então, é comum a escola emitir declaração. Eu estou solicitando aqui... É porque, assim, até mesmo a nomenclatura só muda o termo, porque a finalidade é a mesma. E se, no caso, tanto que no Manual da Presidência da República, que realmente ele está defasado, desatualizado, porque surge inúmeros documentos. E o que acontece? O atestado é a mesma finalidade, você está comprovando que aquele fato existiu ou que está acontecendo na instituição. É mesmo a respeito da nomenclatura mesmo. Tanto que eu fiquei sabendo realmente dessa diferença das nomenclaturas, mas com a mesma funcionalidade, quando eu ministrei uma disciplina que tratava desses assuntos. Eu fui pesquisar porque eu acho que eu nunca, na minha vida acadêmica, eu nunca recebi um atestado de uma instituição pública. Mas já no local onde eu trabalho, eu já recebi alguns documentos de instituições públicas, especialmente... Que usam a palavra atestado, né? Que utiliza o termo atestado. Então, assim, a gente verificar se é para o aluno, que é dever da escola, né, emitir o aluno, se ele precisa se matricular em outra instituição, ele não tem ainda o histórico, não tem ainda a transferência, a escola tem que emitir a documentação, que é a declaração que ele cursou. Isso, que comprove a existência da vida pregressa desse aluno. Então, a finalidade é a mesma, né? Comprovar que aquele aluno estudou numa escola anteriormente, que aquele aluno está matriculado, que aquele aluno
concluiu o segundo semestre, o ano letivo, é a mesma nomenclatura que são termos diferentes, mas a finalidade é a mesma. Mais alguma contribuição, professora? Não, não tem mais contribuição, mas vocês podem selecionar, como eu fiz na outra disciplina, selecionar perguntas, questionamentos. Né? A gente está trabalhando diretamente com a Secretaria Escolar, muitas dúvidas, muitas situações aí que a gente tem que solicitar ali a ajuda das normativas, das resoluções. Então, é bom que a gente socialize, às vezes as dúvidas de um é a mesma do outro. Isso. E a gente acaba atingindo várias pessoas, né, no bom sentido, para a gente favorecer o nosso trabalho. E ocorre essa troca de conhecimento, que nós não estamos aqui apenas para transmitir o conhecimento, mas também para receber, para compartilhar, para retificar alguns conhecimentos que a gente tem, mas já mudaram, a mesma coisa com vocês também. Então, é muito interessante. Ficamos agradecidas, não é, professora, dessas contribuições, porque só tem, como eu posso dizer, a deixar a nossa aula muito mais produtiva. E realmente esse assunto ele é interessante, porque é o ambiente em qual vocês estão inseridos e que tem que ter esse conhecimento realmente. Agradecemos a contribuição de todos os polos, né? E que as próximas, estamos finalizando a disciplina, na próxima aula já é a nossa aula de revisão e contamos com a presença de vocês nas próximas disciplinas, não é, professora? Até a próxima aula. Até mais.